Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao conteúdo do livro, hoje a gente adentra a concepção empirista e aí vamos discutir um pouco sobre o empirismo e os principais pensadores dessa corrente filosófica. Tranquilo? Então vamos lá. Uma contraposição ao racionalismo. Como vocês bem sabem, já que a gente está estudando isso há um tempo, o racionalismo é uma linha de pensamento, uma forma de raciocinar que contrapõe o racionalismo. Então, de um lado a gente tem o racionalismo, do outro lado nós temos o empirismo. E o que é que cada uma dessas correntes defende? Lembram? Bom, os racionalistas discutem que nós somos capazes de conhecer, de produzir conhecimento exclusivamente através da razão. Enquanto os empiristas vão defender que nós somos capazes de conhecer a partir das experiências. Então percebam que um grupo defende que nós só podemos conhecer através da reflexão, através da razão, e o outro grupo defende que nós precisamos vivenciar a experiência para sermos capazes, então, de, a partir dela, produzir conhecimento. O que é interessante é que quando vocês estudaram os racionalistas, vocês ouviram um termo dito ideias inatas, ou seja, ideias que nascem com a gente. Os racionalistas defendem que nós somos portadores de ideias que nos acompanham desde o nascimento e que muitos dos conhecimentos que nós desenvolvemos ao longo da vida são fruto do desenvolvimento dessas ideias inatas, dessas ideias que nasceram conosco. Os empiristas eles vão desconstruir isso. Eles vão dizer, John Locke, por exemplo, que é o pensador que nós vamos aprofundar hoje aqui, ele vai dizer que nós nascemos folhas de papéis em branco, tábulas rasas, sem nenhum conhecimento. Que na medida em que vamos vivenciando novas experiências, vamos aí sim produzindo novos conhecimentos. Ok? Tranquilo? Bom, para os empiristas, todo conhecimento, ele é oriundo, ele parte, ele tem sua origem na experiência. Lembrando que empirismo vem de empiria, palavra grega que queria dizer experiência. Então, se você ouvir o termo empírico, empiria, empirismo, está tudo relacionado à ideia de experiência prática. Tranquilo? Bom, quando a gente fala de empirismo, antes da gente chegar, propriamente dito, ao nome de John Locke, que é o cara que vai organizar, vai sistematizar melhor as ideias empíricas, dois outros sujeitos já haviam feito colaborações significativas ao pensamento empírico. Quem são eles? Francis Bacon e Thomas Hobbes. Francis Bacon, ele dá uma contribuição muito significativa. Por quê? Porque ele está ali inserido naquele contexto da modernidade, onde há toda uma contestação dos modelos de pensamento anterior e busca-se a construção de um conhecimento experimental, um conhecimento verificável de seu percurso, verificado de seu sistema, verificável de seu método. Ou seja, um conhecimento que ofereça a quem executa cada uma das etapas meios para alcançar a mesma verdade alcançada por exemplo, quem desenvolveu o método. Todo esse caminhar, toda essa trajetória que aqueles pensadores estão produzindo ali, naquele contexto histórico, vão desencadear mais tarde a construção do método científico. Então, o que é que esses homens estão realizando? O que é que eles estão fazendo?
tentando encontrar formas de construir um método cada vez mais seguro para verificar a validade das verdades alcançadas por eles. Tranquilo? E aí, Francis Bacon, que tem uma frase clássica que todos nós usamos volta e meia, que é: conhecimento é poder. Para ele, conhecer nos dá poder de agir, nos dá poder para investigar, nos dá poder para conhecer a realidade e, se necessário, manipulá-la de acordo com a nossa necessidade. Tranquilo? No entanto, Bacon ele vai nos convidar a refletir sobre o que pode atrapalhar o desenvolvimento desse conhecimento enquanto poder. O que pode interferir, o que pode prejudicar. E aí ele vai desenvolver uma teoria que ficou conhecida na história da filosofia como a teoria dos 4 ídolos. A teoria dos 4 ídolos de Bacon. Lembrando o seguinte, o livro de vocês, ele traz o conceito dos 4 ídolos de Bacon como o ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo da praça e o ídolo da autoridade. Algumas outras traduções, onde no livro de vocês está posto o ídolo da praça, para outras traduções vai aparecer como o ídolo do foro, ok? Ídolo do foro ou do fórum, cabe aí as duas possibilidades, o ídolo do foro ou o ídolo do fórum. E onde no livro de vocês aparece como o ídolo da autoridade, em algumas outras traduções, as traduções mais comuns inclusive, vai aparecer como o ídolo do teatro. Tenham isso em mente porque normalmente são questões recorrentes de vestibulares que nos colocam essa identificação desses ídolos de Bacon. Então, saber essas variações facilita, por exemplo, na construção de uma resposta mais precisa para esse sujeito, para essa questão. Bom, o que é que cada um desses ídolos vai nos atrapalhar, segundo Bacon? O ídolo da tribo são os preconceitos que a humanidade carrega. Quando ele pensa a tribo, ele está pensando toda a humanidade. Ele está pensando a humanidade e a nossa existência dentro dela. Ele vai dizer que nós somos induzidos por essa postura humana a repetir certas ações, seja por soberba, seja por acharmos que nós somos uma espécie elevada, diferente de todos os outros animais, de todas as outras espécies, e que por isso nós temos todo o direito sobre tudo que existe. E em função disso, a gente comete inúmeros equívocos no desenvolvimento da própria espécie humana. Tranquilo? Bom, o ídolo da caverna são os equívocos aprendidos pela educação e pelos costumes. Como assim, então? Percebam o seguinte, quantas vezes a gente aprende um determinado ponto de vista, tem um determinado posicionamento ou tem uma determinada postura a partir de costumes, a partir da repetição. A gente toma aquela ideia como uma verdade absoluta e defende-a com unhas e dentes, a ponto, por exemplo, de desconsiderar a opinião de outros se essa opinião for contra as coisas que nós acreditamos. Reparem, a gente faz isso o tempo todo. A gente se deixa levar pelas nossas verdades e quase nunca aceitamos que elas sejam contestadas, por melhores argumentos que os outros posicionamentos nos ofereçam. Para Bacon, esse fechar-se em si mesmo, fruto dessas influências, nos impede, por exemplo, de ampliar conhecimento para alcançar voos mais elevados. Já no ídolo do foro, ou nesse caso aqui, o ídolo da praça, ele vai dizer o seguinte: são os maus usos da linguagem. Aqui, muito simples para você compreender. Imagina o seguinte, imagina uma área de conhecimento qualquer, ou pensar a medicina.
Imagine se um médico não estivesse preocupado em usar termos específicos da medicina e você chegasse para uma consulta e ele te explicasse o seu problema a partir da linguagem coloquial, vamos pensar assim, da conversa do dia a dia. Você provavelmente olharia para esse médico com uma certa desconfiança, por quê? Porque ele estava falando da mesma forma que, por exemplo, alguém falaria na rua, na feira, te recomendando um chá. Então eu diria, por exemplo, que as suas cólicas abdominais, o seu nó na tripa, com todas essas dores e interferências, deve ter sido alguma coisa estragada que tu comeu aí e toma aí um chazinho, bota a barriga para cima, bota o bucho para cima, que daqui a pouco vai estar filé. Imagina, se você chega no consultório e ouve isso. Você ia confiar? Provavelmente não. Mas o que acontece quando você chega no consultório? O médico vai investigar e vai, por exemplo, manusear ali, vai apertar a sua barriga e vai dizer, bom, tá com cólicas aqui? Sim, estou com cólicas aqui, doutor. Então, provavelmente essas cólicas abdominais são fruto da ingestão de um determinado alimento que pode ter provocado esse tipo de reação, mas eu vou aqui solicitar alguns exames para termos certeza de que é só isso e, de posse dos exames, eu vou recomendar os medicamentos necessários para a gente tratar essa enfermidade que aparentemente não é séria. Percebe a diferença? Para Francis Bacon, é necessário que cada área do conhecimento respeite a linguagem específica dela, respeite o seu vocabulário específico, para que não haja confusão no entendimento dos conceitos que estão sendo discutidos ali. Por fim, o ídolo da autoridade, ou seja, o ídolo do teatro, são os que nos fazem privilegiar o saber de determinada pessoa e não de outras. Tem um exemplo muito interessante para vocês entenderem esse aspecto, que é o seguinte. Vamos supor que nós estejamos discutindo uma letra de música, por exemplo, do Engenheiros do Havaí. Uma letra qualquer. E aí, então estamos ali num grupo, batendo papo, falando sobre a letra, o que é que Humberto pensou naquela determinada frase, o que é que ele queria dizer com aquela palavra. E aí um outro colega chega e diz assim, poxa, mas Capital Inicial tem uma letra que fala um pouco desse contexto também. A gente não quer saber de Capital Inicial naquele momento. A gente está discutindo a perspectiva de Humberto. E só. A gente precisa compreender o que Humberto está dizendo naquela música. Como ele não gosta do Engenheiros do Havaí, ele trouxe a banda que ele gosta para discutir. Então, para ele, era como se toda a realidade só pudesse ser explicada por aquela banda. Quando, na verdade, a gente pode pensar as letras musicais sob várias perspectivas. Então, se eu estou lendo aqui Engenheiros, eu quero discutir sobre essa música. Eu não quero ler Engenheiro à luz de Capital Inicial. Entende? Então, vamos supor que você esteja estudando Nietzsche. Ou, sei lá, um filósofo que você estudou antes, Descartes. Você tem que estudar Descartes. Você não pode estudar Descartes a partir dos olhos de, sei lá, de Spinoza. Por quê? Porque você será contaminado pela visão de Spinoza sobre a filosofia de Descartes. O ideal é que você mergulhe na obra de Descartes, compreenda a obra de Descartes, leia a obra de Spinoza, compreenda a obra de Spinoza e seja capaz de formular suas próprias ideias a partir de suas próprias buscas. E não tomar um posicionamento ou uma fala de um desses indivíduos acerca do pensamento do outro. Tá claro? Tranquilo? Outro pensador que foi extremamente relevante, que foi extremamente importante para o desenvolvimento do empirismo foi Thomas Hobbes. Vocês já conhecem Hobbes, tiveram uma introdução a Hobbes no ano passado, no primeiro ano.
quando a gente estava discutindo lá em Sociologia, a gente falou um pouco sobre o contratualismo de Hobbes, falou sobre o Leviatã, a obra dele, falou sobre a teoria do Estado em Hobbes. Mas Hobbes também deu contribuições importantes para o empirismo. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, e aí a gente chega ao pensador que nós de fato queríamos discutir hoje, que é John Locke. Bom, John Locke é médico, mas além de médico, ele estudou filosofia e estudou diversas outras áreas de conhecimento que eram muito comuns naquela época, já que o filósofo era um cara versado em diversas áreas de conhecimento. Locke mergulhou fundo na obra de Descartes. E lembrem-se, Descartes defendia a ideia de que nós possuímos, desde o nascimento, ideias que nascem conosco, ou seja, as chamadas ideias inatas. E Locke vai contestar isso. Locke vai dizer que não. Nós construímos o nosso conhecimento a partir das experiências que nós vamos vivendo ao longo da vida. É válido lembrar que Locke está inserido num contexto de produção do conhecimento onde algumas disciplinas, algumas áreas que não existiam até então, não da forma como começam a se consolidar aqui nesse momento, que são, por exemplo, a física, mais tarde um pouco a química. Quando Locke faz referência aos filósofos da natureza nesse contexto, ele não está se referindo aos pré-socráticos, que também eram chamados de filósofos da natureza ou filósofos da física. Ele está se referindo aos filósofos que, amparados pela matemática, amparados pela biologia, amparados pela química que está se constituindo enquanto ciência, amparados pela física que está se constituindo enquanto ciência, vão investigar a realidade. Para vocês terem ideia de um desses nomes, Isaac Newton está nesse bojo, nesse corpo, que Locke chama de filósofos da natureza. E olha que coisa interessante. Locke vai dizer que esses homens são verdadeiros monumentos do conhecimento. São verdadeiros mestres do conhecimento. E que são eles que estão produzindo conhecimento significativo e profundo sobre a realidade. Ele, Locke, ele vai se colocar como um trabalhador, algo inferior, algo menos importante. E chega a dizer, por exemplo, que a sua obra, o seu trabalho de busca é uma coisa menor, é muito mais uma preparação do espaço para que esses homens desenvolvam suas produções. Mas óbvio que o Locke ele estava sendo modesto por demais. Por quê? Porque quer queira, quer não, o Locke ele está primeiro partindo de um ponto que é importantíssimo. Ele está dizendo que a filosofia começa pela epistemologia. O que é epistemologia? Se a gente for pensar o conceito, a origem da palavra, a gente vai cair lá em dois conceitos. Episteme, que do grego quer dizer ciência, e logia, estudo. Então seria o estudo da ciência se a gente fizesse a tradução livre. Só que o que é a epistemologia enquanto área da filosofia? Ela estuda a forma como os seres humanos constroem conhecimento. Ela estuda os meios pelo qual nós somos capazes de conhecer as coisas que conhecemos. E aí, óbvio que Locke vai discordar do racionalismo de Descartes e vai propor que nós construímos esse conhecimento a partir das experiências. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, nós nascemos como páginas em branco. E na medida em que vamos avançando, na medida em que vamos nos desenvolvendo, nós vamos escrevendo nessa página em branco. E essas experiências vão gerar os conhecimentos. Locke ele divide a sua produção de conhecimento em duas áreas pontuais. Uma que é uma área mais prática, que é a filosofia política, que nós veremos e aprofundaremos mais à frente, mas já tocamos diversas vezes. Por exemplo, quando ele escreve 2 tratados sobre o governo, que também há traduções como o segundo tratado sobre o governo, o livro que eu tenho dele aqui mesmo,
A tradução é o segundo tratado sobre o governo e não 2 tratados sobre o governo, mas a obra é a mesma. Nesse livro ele vai discutir ideias práticas, ideias de formação do Estado, ideias de construção e manutenção das liberdades naturais, do respeito às liberdades naturais, aos direitos inalienáveis, né? Liberdade, direito à vida, direito à propriedade privada. E em função desse livro ele é considerado o pai do liberalismo político. Mas Locke também deu colaborações significativas para a parte teórica da filosofia, quando ele discute exatamente o que? A epistemologia. E aí qual é a obra que Locke vai utilizar, qual é a obra que ele vai escrever para debater o tema da epistemologia? O ensaio sobre o entendimento humano. Nessa obra, ele vai colocar exatamente um conceito que ficou clássico, atribuído a ele, que é dizer que nós nascemos como páginas em branco, ou nascemos como tábulas rasas, sem conteúdo. Na medida em que vamos avançando, vivendo as diversas experiências que nós vivemos, nós vamos agregando através dessas experiências conhecimento. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nenhum conhecimento pode ser alcançado senão pela via da experiência. Logo, essa palavrinha aqui, ó, a priori, que significa o que vem antes e que é muito comum no pensamento racionalista, no pensamento empirista ela não se aplica, não de forma prática. Por quê? A priori seria dizer que é possível alcançar conhecimento antes da experiência. Os racionalistas acreditam nisso. Os empiristas discordam veementemente. Para os empiristas, só é possível construir conhecimento a posteriori, ou seja, depois da experiência. Guardem esses 2 conceitos, entendam essas 2 palavrinhas. Por quê? Porque são palavras recorrentes em questões de filosofia. A priori, o que vem antes, e a posteriori, o que vem depois. Tranquilo? Logo, Locke vai dizer que se nenhuma ideia é indiscutível, então todas elas devem ser submetidas a uma investigação de seus limites e alcances. O que é que ele está querendo dizer? Se todas as ideias, tudo que existe está suscetível a ser debatido, a ser argumentado e contra-argumentado, é preciso então que a gente se submeta a tudo o que existe a uma investigação de seus limites e alcances, até onde essa verdade se sustenta, qual o limite dela, até onde essa verdade alcança, qual o ponto máximo que ela se amplia, até onde ela se mantém como verdade e que eu não posso questioná-la, e até a partir de que ponto eu posso passar a questionar essa verdade. Então ele vai colocar todas essas questões em xeque, em dúvida. E aí você deve estar se perguntando, então seria ali algo similar ao que Descartes fez? Lembre-se, Descartes é racionalista. Descartes está pensando essa dúvida só no âmbito da razão. Bacon está pensando esse colocar em xeque, esse duvidar sob o ponto de vista da experiência. É preciso experimentar, é preciso verificar na prática se isso funciona ou não. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. E aí, Locke vai dividir a chamada ideia em ideias simples e ideias complexas. Aqui cabe uma ressalva muito importante para que você lembre disso o tempo todo. Quando a gente pensa no conceito de ideias simples, são as ideias que a gente acessa facilmente com um dos sentidos. Lembrem, tato, paladar, visão, olfato, audição. Os 5 sentidos humanos que nos permitem acessar essa realidade para Locke, a forma como nós iremos acessar essa realidade.
E se eu acesso algo através de um único sentido, isso é uma ideia simples. Exemplo. Vamos supor que você chega numa tomada, põe o dedo. Apesar de seu pai ter dito para não colocar quando você era menor. Você foi lá e pôs o dedo e tomou um choque. Você tomou esse choque por onde? Pelo tato. Não importa se foi com o dedo, se foi com o dedo do pé, se foi com o cotovelo. É tato. Você tocou e tomou o choque. Isso é uma ideia simples. Você pode olhar para aquela tomada e nunca mais querer tocar nela porque aprendeu que ela dá choque. Só que se você não parar para refletir sobre o que causou o choque, você vai achar que todas as tomadas do mundo, em qualquer circunstância, irão dar choque. Inclusive, se você for uma pessoa mais atenta, vai achar, inclusive, que nariz de porco dá choque, porque parece com uma tomada. E você vai estar equivocado. Porque uma tomada na loja, pendurada no mostruário para ser vendida, não dá choque. Mas se você parar para refletir um pouco, você vai perceber que o que faz com que a tomada dê choque é o fato dela estar ligada a uma corrente elétrica. Se ela está ligada a uma corrente elétrica e isso faz com que ela dê choque, qualquer outro objeto ligado a uma corrente elétrica e que seja manuseado sem os devidos materiais de proteção irão ocasionar choque. Ao refletir sobre isso, você produziu um conhecimento de uma ideia complexa, ou seja, você chegou à conclusão, pensando, a partir da experiência simples, da ideia simples anterior, de que todas as tomadas ou qualquer objeto que esteja vinculado a uma corrente elétrica irá gerar choque. E óbvio, esse conhecimento vai evitar que você se machuque à frente. Então perceba que para Locke, a experiência ela é só o primeiro passo. Mas, como ele disse, nenhum conhecimento chega à mente senão pela experiência. Então, a experiência é o primeiro passo e a reflexão sobre essa experiência, sobre essa ideia simples, vai produzir as ideias complexas. E óbvio, se você for parar para pensar, o que são essas ideias complexas, senão a junção de várias ideias simples, a acumulação de várias ideias simples. Tranquilo? Dentro dessas ideias simples estão as ideias uniformes, as ideias indivisíveis e nos é dada pela experiência. Como eu disse, essa experiência é captada por um único sentido. Já as ideias complexas, óbvio, são resultado das operações da nossa mente, que realiza sobre as ideias simples. Ou seja, as ideias complexas são frutos da reflexão que nós dedicamos às ideias simples. Tranquilo? Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, anota no seu caderno. Na semana que vem vai ter prova, então provavelmente tem a prova. Tem que só verificar o calendário, mas só não tem prova. Então, se você tiver alguma dúvida antes disso, pode mandar no WhatsApp, que aí eu te esclareço tranquilamente. E se não, é só dar mais uma revisada, dar mais uma estudada que você tira de letra. Mas eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.